Louvado seja Deus, graça e paz a todos. Nesse momento eu queria compartilhar com os amados uma reflexão da palavra do Senhor, baseado no texto de Romanos capítulo 12 e o versículo 12, que vai dizer o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, queridos. Nesse momento eu queria compartilhar com todos, falar um pouco sobre a nossa esperança, a esperança do cristão. Em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta luta, em meio a essa dificuldade, essa luta que todos estão passando, toda a humanidade está passando por essa crise, por essa pandemia. Eu gostaria tão somente de falar da nossa esperança, queridos, porque em meio a tudo isso, há um ditado aí no mundo que diz que a esperança é a última que morre. Então, se ela morre, irmão, como é que pode ser esperança se no final de tudo ela morre? Mas hoje eu quero compartilhar um pouco da nossa esperança, que ela vive eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui no texto ao qual nós lemos, queridos, em Romanos capítulo 12, versículo 12, onde o primeiro ponto vai falar sobre alegrai-vos na esperança. Então, querido, nós, mesmo independente da circunstância, da situação, devemos nós estar sempre firmes, alegres na nossa esperança. Esperança essa, amado, que nos fez muitas promessas para a nossa vida. Mas, queridos, a nossa esperança, que é Cristo Jesus, a qual ela está viva e vive eternamente, está à destra de Deus Pai, intercede por mim e por você. Essa esperança, amado, que tantas promessas que nos já fez. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo também, amado, vai falar aqui em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, que ele vai ser o seguinte: louvado seja, a partir do versículo 2: pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, querido, em meio à circunstância da vida, em meio a tanta luta, em meio a tanta dificuldade, nós precisamos estar firmes, sabendo que a nossa esperança, que é Cristo Jesus, amado, Ele nos fez uma promessa maravilhosa, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, amado, é bem específico quando ele fala aqui, olha, que a gente deve tão somente, amado, louvado seja o nome do Senhor, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, ao qual temos a firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas aí muita gente, diante dessa circunstância, mal tem visto muitas pessoas, nós temos visto muitas pessoas com medo, certamente. No começo dessa pandemia eu até fiquei um pouco assustado, fiquei um pouco com medo. Mas só que tem o seguinte, amado, muitas pessoas estão com medo, na incerteza de como será daqui para frente, qual é a solução. Quantas pessoas, amado, preocupadas, será que vão descobrir logo uma cura, uma vacina? Mas o cristão sabe muito bem, amado, que dependendo de tudo isso, a nossa cura, a nossa esperança, ou a nossa vacina, ela é Cristo Jesus. Ele é aquele, amados, louvado seja o Senhor, que nos guarda. Ele é aquele, amado, que sempre nos fortalece. Ele é aquele que está sempre consolando o nosso coração, dizendo: ei, filho, não temas, creia tão somente naquele a qual te chamou, meu querido. Creiamos tão somente naquele que venceu a morte. Louvado seja o Senhor, que venceu o inferno e está viva. Por isso que eu falei que a nossa esperança, ela nunca morre, ela está viva, ela vive eternamente. Não é como a do mundo aí que diz que é a última a morrer, não. A nossa esperança, ela vive, querido, e é a mesma que falou para Jairo: ei, Jairo, quando a filha dele ali, chegou a notícia: não incomoda mais o mestre, porque a tua filha já morreu, ela está morta. Acabou todas as possibilidades de esperança, não tem mais solução. Mas só que muitos se esqueceram, amado, que estava ali com Jairo, aquele que é a própria vida, louvado seja Deus, aquele que nos deu a vida,
Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio de Cristo Jesus. Então foi Ele que nos formou, foi Ele que nos deu o fôlego de vida. E estava ali com Jairo, aquele que era o dono e que era a própria vida. Eu acredito que Jairo naquele momento ficou abatido, triste, angustiado. Mas aí Jesus diz: ei Jairo, não tema, Jairo, crê tão somente. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo, porque Paulo está falando aqui também, amado. Alegrai-vos na nossa esperança. Alegre-se na esperança, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amado, quantas pessoas estão com medo? Quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas até já estão depressivas com essa situação? Mas eu quero dizer, amado, uma coisa: que mesmo diante dessa circunstância, Cristo, Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Por isso que eu e você, amado, não devemos temer, não devemos estar inquietos, ansiosos, porque lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E é isso que nós devemos ter no nosso coração, queridos, é crer. É lançar sobre Ele toda a ansiedade, saber que Ele tem cuidado de mim, que Ele tem cuidado de você, amado. Não deixe o medo, porque o medo muitas das vezes, amado, toma conta do ser humano, e aí ele perde a certeza das coisas, fica desesperado, fica angustiado, e não tem, fica com aquela incerteza de como será. E o cristão não pode estar nessa situação de como será daqui para frente, como será amanhã. Louvado seja Deus, tem aquele que a gente sempre louva, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, louvado seja Deus. O cristão tem que ter essa certeza na sua vida, que ele pode crer no amanhã, querido. Sabe por quê? Porque a nossa esperança, que é Cristo, Ele nos prometeu que um dia nós vamos morar com Ele na glória. Essa é a esperança do cristão, é saber que um dia nós vamos estar lá, amados. Pode ser hoje, pode ser amanhã, não sei. Mas a esperança do cristão é essa, que um dia nós vamos se encontrar com o Rei da Glória. Então, amado, nós devemos tão somente, amado, confiar, crer nesse Senhor, crer no amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, e é esse Deus que tem cuidado da minha e da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Salmos capítulo 121, ele vai dizer que o Senhor, Ele guarda a nossa entrada, Ele guarda a nossa saída, desde agora e para sempre. Ele guarda, queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmão, está tão difícil a situação, né? As pessoas não conseguem mais encontrar uma saída. Muitas pessoas, os cientistas, os médicos procurando uma solução, amado. A solução é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A solução se chama Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, lá em Jó, 3 textos maravilhosos para que eu e você tenha certeza e confie no Deus ao qual nós servimos. Lá em Jó, capítulo 26, versículo 10, Provérbios, capítulo 8, versículo 29, Jeremias, capítulo 5, versículo 22, vai dizer que o Senhor, nosso Deus, Ele deu limite para o mar, até onde ela deve ir. Então, amado, se o nosso Deus, aquele que lá em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e o 10, vai dizer que Ele formou a terra, o céu, que Ele fez separação entre o mar e a terra, e colocou no seu lugar, e chamou da terra seca terra, e chamou das águas mares. Ele colocou, separou e colocou limites. Então, amado, com certeza Deus é aquele que pôs limite para tudo que acontece na nossa vida. Há um limite, amados. Deus, Ele tem um poder. Sabe o que é que acontece, amado? É que nós precisamos tão somente colocar o controle na mão de Deus, porque muitas das vezes a gente quer tomar o controle da nossa vida, controle da situação, e nós somos seres humanos, somos cheios de falhas. Nós, amados, só somos capacitados quando Ele nos capacita. Então, amado, o que acontece? Os poderosos da terra, estão desesperados sem saber o que fazer, e agora eles estão desesperados. Sabe por quê? Porque o controle está nas mãos de Deus. Deus é que tem um domínio, Deus é que tem um controle de todas as coisas, porque o universo, a terra está na palma das suas mãos. Então o que acontece é que nós precisamos
pegar o controle e entregar na mão daquele que tem o controle, nunca perde o controle da situação, que é o nosso Jesus. Então coloque o controle nas mãos de Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará, queridos. Então entrega o teu caminho, como nós já fizemos uma vez, entregamos o nosso caminho, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E agora, uma vez que nós entregamos nossa vida na mão dele, agora precisamos confiar e saber, amado, que Ele é quem tem o controle, que Ele é quem cuida da nossa vida. Assim, amado, como Ele tem poder, assim como Ele criou os céus e a terra, assim como Ele deu limite para o mar, até onde ela deve ir, diante das situações. Assim, amado, como eu sei que toda essa situação que a humanidade está passando, eu sei que Deus já colocou um limite. O nosso Deus é poderoso, e se Ele quisesse hoje, agora, com a única ordem, tudo isso cessaria. Mas eu sei também que para tudo há um propósito debaixo da terra. Porque de tanto tudo isso, você já imaginou, amado, que antes de tudo isso, a correria que era? Não tem que trabalhar, claro que nós temos que trabalhar, mas a correria, ninguém tem mais tempo para nada, ninguém tem mais tempo para orar, ninguém tem mais tempo para ir para a igreja, ninguém tem mais tempo para a família. E agora todo mundo está tendo tempo. Todos nós estamos tendo tempo para ter momentos com a nossa família, momentos com a nossa família, para louvarmos a Deus, para buscarmos a Deus. Tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Romanos, amado, capítulo 8, versículo 28, vai dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem uma passagem no Evangelho que quando os discípulos ali chegam para Cristo, e Cristo diz: ei, o que eu faço agora vocês não estão entendendo, mas depois vocês vão compreender. Sabe por quê, amado? Muitas vezes Deus tem que frear, senão o mundo está num rumo, amado, que misericórdia. Então muitas das vezes Deus tem que colocar um freio, apertar um pouquinho para as pessoas, né? E até muitos de nós cristãos lembrarmos que nós dependemos de Deus, que nós precisamos buscar o Senhor, né? Quantas das vezes nós citamos aquele texto: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Quantas vezes nós citamos, quantas das vezes eu citei isso, amado, mas eu tenho de fato aplicado isso na minha vida, porque muitas das vezes nós falarmos um versículo, falarmos um texto é muito fácil, mas nós temos aplicado ela nas nossas vidas. Nós temos buscado primeiro o reino de Deus, você é priorizado o reino de Deus nas nossas vidas, amado. Quantas das vezes o Senhor tem nos chamado para termos intimidade com Ele? Como diz o hino aí, quando Deus tem sentido falta, saudade da nossa intimidade com Ele, amados. Olha, eu confesso para vocês que nesses dias eu nunca orei tanto na minha vida, nunca li tanto Bíblia na minha vida como eu tenho orado esses dias, amado. Para todo um negócio, para toda dificuldade, você também tem que tirar um proveito, o que é bom, né? O que há de bom. Porque muitas das vezes, amado, muitas das vezes a gente só vemos a dificuldade, só vemos, né, a dificuldade, a luta, mas muitas das vezes elas vêm para nos ensinar que dependemos de Deus, a nos ensinar que nós precisamos, amado, cada dia mais, louvado seja Deus, cada dia mais a buscarmos ao Senhor, que nós dependemos para Ele, para tudo. Então as lutas que vêm sobre a nossa vida, isso aí, amado, está ensinando muita gente, muita coisa, principalmente aos cristãos. Como tem nos ensinado. Mas irmão, que negócio é esse? Diante da luta, da dificuldade, Paulo também aqui em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 3, ele vai dizer isso, vai dizer o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então as lutas servem, como diz o hino, as lutas servem para ensinar que dependemos de Deus todos os dias. As lutas servem para nos ensinar
que precisamos, amado, estarmos mais diante do nosso Deus, que precisamos aprender a dividir o nosso tempo, porque a Bíblia em Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. Então agora as pessoas estão aprendendo a dividir o tempo, não é verdade, queridos? Então, amados, creia tão somente. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança. Alegre-se, amados, alegre-se, meu querido, porque a nossa esperança que é Cristo, aquele que nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele, amado, que está todo momento a nos guardar. Bendito é o nome do Senhor. E há várias promessas do Senhor. Lá em Salmos capítulo 34, no versículo 19, ele vai dizer que as aflições dos justos são muitas, mas de todas o Senhor, Ele nos livra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As aflições dos justos são muitas, mas o Senhor de todas nos livra. Louvado seja o nome daquele que nos chamou, queridos. Então aprenda isso, que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, o Senhor é aquele que nos guarda. Lá em João capítulo 16, versículo 33, se for a memória, vai dizer o seguinte: no mundo tereis aflições. Ele já nos falou: vocês vão ter luta, vocês vão ter dificuldades, vocês vão passar por momentos difíceis, mas tem uma coisa: tende bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu, amado, mas Ele também nos advertiu que nós teríamos dificuldade, nós teríamos lutas, nós iríamos passar por várias tribulações, como nós estamos passando por um momento tão difícil. A humanidade toda está passando, mas Ele disse: olha, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Paulo vai tomar posse dessa palavra lá em Romanos capítulo 8, versículo 37, mas vai dizer: diante de todas essas coisas, nós já somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então nós já somos mais do que vencedores. Então não há por que temer, não há por que ficar desesperado. Não lance a tua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor. Então creia nisso, amado. Deus, Ele tem cuidado, Deus, Ele tem nos guardado, e por isso não podemos a gente agora ficar desesperado ou temer, como muitos aí no mundo estão. Sabe por que? É uma promessa também lá em Salmos capítulo 91, um texto que nós conhecemos bastante. É isso que eu digo, amado, nós devemos aplicar todos os textos na nossa vida que nós conhecemos, que nós lemos, devemos aplicar ela na nossa vida, porque lá em Salmo 91 que ele vai dizer: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele vai dizer, amado, que dentro desse texto, aqueles que habitam no esconderijo estão debaixo da potente mão de Deus. Ele nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, de tudo isso que nós estamos passando. Ele nos guarda, e praga nenhuma chegará à tua tenda. É a promessa que o Senhor está no Salmo 91. Então nós precisamos crer, amado, nas promessas que o Senhor fez para mim e para você. Hebreus capítulo 10, versículo 23 vai dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenha firme, esteja firme e confiante, amado, porque aquele que fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Aquele que prometeu que me guardaria, que te guardaria, que protegeria os meus, que protegeria os teus, Ele é fiel, foi Ele que fez a promessa. Então somente creia. Creia, meu querido, creia, busque ao Senhor. Isso vai passar, isso logo vai passar, amados. Isso não é a primeira, nem será a última doença a vir, não. Há muitas coisas a se cumprir, e isso logo vai passar. Mas como nós estamos passando por ela? Porque isso vai passar, isso é passageiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É momentâneo, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em Coríntios, que a nossa leve e momentânea tribulação passa, querido, mas as coisas que Deus prometeu para nós, as promessas do Senhor, elas são eternas. Então creia tão somente, tome posse das promessas, tome posse daquilo que Deus tem nos prometido, e uma delas é que Ele está conosco, que Ele nos guarda, que Ele nos protege. É a nossa esperança, amado. Creia tão somente, esteja firme, porque o Senhor, Ele é que nos guarda. Louvado seja o Senhor. E Ele vai continuar, amados, Romanos 12, quando Ele vai dizer: alegrai-vos na esperança e sede pacientes na tribulação. Seja paciente,
seja paciente, não tenha medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 35 ao 37, se for a memória, vai dizer o seguinte, é o versículo 35, porque precisamos de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Louvado seja o Senhor, porque necessitais de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, podeis alcançar a promessa de Deus. Então, para alcançarmos a promessa de Deus, nós precisamos permanecer debaixo dessa promessa. Permaneça debaixo da promessa, amados. Permaneça. Esteja no centro da vontade de Deus. Porque quando a gente está no centro da vontade de Deus, quando a gente está em comunhão com Deus, em intimidade com Deus, o crente ele não tem. Quando estamos em intimidade com Deus, amado, nós sabemos que nós temos um Deus poderoso que está a nos guardar. Aquele que disse a Josué: ei Josué, não temas, sei corajoso, não pasme, porque eu serei contigo por onde andares. Então o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que está sempre para nos fortalecer. E outra parte aqui, amado, a primeira parte desse versículo, o primeiro ponto é que a gente deve se alegrar na esperança, e a nossa esperança é Cristo. Então se alegre-se na esperança. O apóstolo vai dizer: outra vez eu digo, regozijai-vos, regozijai-vos, se alegre-se. Não há motivo de estar triste, não há motivo de estar com medo, desesperado, não. Nós estamos escondidos na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo. Então creia somente que Ele é quem está a nos guardar, e Ele é quem é de nos dar a vitória. Louvado seja o Senhor. Então alegre-se, primeiro ponto desse versículo, alegre-se na esperança que é Cristo. Segundo, seja paciente, seja paciente. Faça a vontade de Deus, louve ao nome do Senhor, permaneça fiel, permaneça debaixo da promessa, permaneça no centro da vontade do Senhor. E o terceiro e último ponto desse texto vai dizer: perseverai na oração. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Lucas capítulo 18, lá do juiz Inigo, daquela viúva que vai pedir justiça, ali o juiz sem querer dar, né? E ele ali, ele vai, devido a tanta perseverança daquela mulher, que ele vai falar isso no versículo 1 de Lucas 18, a necessidade, porque precisamos perseverar na oração, sem desfalecer. Persevere na oração, e agora mais do que nunca nós devemos estar orando, buscando ao Senhor. Isso é um momento, amado, de todos os cristãos se unir. Isso é uma coisa boa que eu tenho tirado disso aqui, ó. Agora todos se esqueceram de placa de igreja, não tem mais evento, não tem mais assembleia, todos estão juntos, reunidos em um só propósito, em um só objetivo, porque nós somos um só povo, amado. Isso aqui é templo, a verdadeira igreja somos nós. Os templos estão fechados, os templos, parede, mas a igreja que somos nós não pode se calar. Precisamos estar a cada momento a louvar, ao mesmo em casa com a nossa família, mas a igreja continua perseverando, orando, louvando, agradecendo, porque a verdadeira igreja somos nós. O templo, parede, está fechado, mas nós continuamos firmes, sabendo que a nossa esperança é Cristo. Então só uma forma da gente estar firme e em comunhão, né? Só na realidade, só um ponto que a gente precisa estar fortalecido diante do Senhor, firmado, sem medo, mas crendo no Senhor, é na oração. Perseverai na oração. Leia, precisamos estar cada dia buscando ao Senhor oração. Nesse momento precisamos estar em diálogo com Deus, porque como diz a palavra, Deus fala conosco, mas quando oramos, estamos falando com Deus. Então nós precisamos perseverar na oração, porque é através da oração que nós alcançamos fortalecimento. É através da oração que o Senhor nos dá força, nos encoraja. Louvado seja Deus que nos dá ânimo, querido. Então por que se desesperar? A nossa esperança que vive, a nossa esperança que é Cristo, ela vive, e ela está dizendo para mim e para você: creia, como ele diz para Jairo, não temas, creia tão somente. Louvado seja o Senhor. E nesse momento, amado, que eu estou vendo todos agora orando, buscando,
Porque a Bíblia também vai dizer, lá em Oséias capítulo 6, se tornarmos para o Senhor aquele que fez a ferida, Ele sarará. Se quando nós voltamos para o Senhor, aquele que fez a ferida, Ele sarará. Está lá em Oséias capítulo 6. E mais uma coisa, amado, para que nós possamos tão somente buscar se reunir, estar juntos. Há um texto que tem, diante dessa situação, muitos têm falado, não é verdade? Muitos têm se falado desse texto. E agora com certeza está mais do que hora da gente aplicarmos esse texto na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas capítulo 7, para que a gente possamos encerrar. 2 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo 13. Louvado seja o Senhor, diz o seguinte, no versículo 13: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, veja só, muitas das vezes o povo de Israel se voltava contra o Senhor, seguindo outros deuses, seguindo outros caminhos, e era necessário Deus intervir, enviando essas coisas, para fazer o seu povo se tornar para Ele, se voltar para Ele. Você está entendendo, meu querido? Como muitas das vezes Deus permite as coisas, porque tudo é permissão de Deus, assim como foi na vida de Jó. O mal veio sobre Jó, Deus permitiu todo aquele mal, vi tudo aquilo, mas Ele só não permitiu tocar na vida de Jó. Essas coisas, a doença pode até me atingir, o nosso corpo, a doença pode até nos atingir a mim, atingir a você, mas tinha uma coisa, na nossa vida só pertence a Deus, e só toca na nossa vida quando Deus permite. Assim foi com Jó. Jó perdeu tudo, mas Deus conhecia Jó, sabia até onde Jó podia suportar. A Bíblia diz que Deus só nos deixa ser provado, não nos deixa ser provado além das nossas forças. Então isso tudo vai passar. Agora, para isso tudo passar, a igreja do Senhor, o povo de Deus precisa se voltar para Deus, se unir. Sabemos que somos um só povo. A Assembleia não é uma exclusiva de Deus, a Advento não é uma igreja exclusivamente de Deus, separado não. Deus não é só Deus de Advento, Deus não só é Deus da Assembleia, Deus não só é Deus da Adventista, não, amados. Nós somos um único povo, precisamos entender isso. É isso que Deus quer que a gente entenda e que nós possamos aprender dentro dessa situação, que nós somos um único povo, uma única fé, um único batismo, e que servimos ao único Deus. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que nós precisamos entender, queridos. Assim como foi lá em Atos Apóstolos, que elas são uma só fé, uma só batismo, uma só comunhão, e Deus operar grandes coisas, milagres, pessoas converter. E é isso que nós temos precisar, é isso que Deus quer que a gente aprendamos, que somos um único povo. Louvado seja Deus. E como um único povo, como ele falou, se eu cerrar os céus e houver chuva, né? E se encerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, o que é que nós estamos passando? O mundo todo está passando. Você está entendendo, meu amado? E é nesse momento agora que o povo de Deus precisa entender isso. Somos o único povo. E como o povo de Deus agora no versículo 14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Queridos, Deus tem o controle do domínio de tudo. Deus determinou um tempo para essa pandemia, mas é necessário que o povo de Deus entenda isso. Nós precisamos agora buscar se humilhar perante o Senhor, se converter dos nossos maus caminhos, buscar o Senhor. Então Ele nos ouvirá dos céus, perdoará nossos pecados, e pelo amor da sua igreja, pelo amor do seu povo, Ele vai cessar essa pandemia. Louvado seja o nome do Senhor, porque disse: pelo amor do seu povo eu ouvirei e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Possamos aplicar esse texto na nossa vida e saber que somos um único povo, e se alegrar na nossa esperança, porque a nossa esperança ela está viva e se chama Cristo Jesus. Que Deus continue a nos abençoar em nome de Jesus.